Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, um programa de entrevistas do Hub de Inovação do Banco Alfa, o Colab. Aqui a gente conversa com empreendedores, gente relacionada a Venture Capital também, fundadores de startup, tecnologia de informação, sustentabilidade. São papos muito inspiradores. Hoje eu vou conversar com o Rogério Melfi, que é gerente de Open Finance. O próprio título do cargo dele já é um papo para a nossa conversa de hoje. Ele é gerente de Open Finance na Tecban. Ele é líder do GT de Open Banking e Open Insurance na AB Fintechs, que é a Associação Brasileira de Fintechs, e líder de educação na Fintech School. É pós-graduado em finanças, investimentos e banking pela PUC Rio Grande do Sul e em contabilidade pela Universidade Estácio de Sá. Rogério participa como membro do conselho de da Smart Certs, ContaPix, Open Summit e Voz e Conteúdo, são startups, né? Também atua no desenvolvimento de soluções para o setor financeiro, em especial no Open Finance. Rogério, muito obrigado pela sua presença, uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado você aí pelo convite, obrigado a todos aí da audiência. Legal, olha, talvez valesse a pena falar um pouquinho da Tecban, para situar o nosso ouvinte, o nosso espectador, mas principalmente explica para a gente o que é Open Finance. Legal. Vou começar por aí. A Tecban é a empresa que administra e cuida do Banco 24 Horas, aquela rede de caixa eletrônico que a gente está acostumado aí a encontrar no shopping, no mercado, enfim, na área de conveniência lá. E eu trabalho lá numa área que é a área de novas plataformas. A gente está há 3, 4 anos olhando para o assunto de Open Banking, Open Finance, levando agora serviços digitais aí também para o nosso ecossistema. E daí vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que é o Open Finance, o que é o Open Banking. A gente tem uma iniciativa que nasceu alguns anos atrás lá no Reino Unido, principalmente com um critério aí talvez de proteção de dados pessoais, de como a gente faz para o cidadão se empoderar mais dos dados deles. E daí, dentro do segmento financeiro, junto com a GDPR, PSD2 no Reino Unido, começou a formar um movimento chamado Open Banking. Então, o regulador de lá determinou que as instituições financeiras deveriam compartilhar esses dados com outras instituições financeiras, desde que fosse o desejo do usuário, né, a vontade dele. E isso começou a se espalhar pelo mundo. A gente acompanhando esse cenário, vendo o que estava acontecendo no Reino Unido, sentiu e começou a fazer todo um movimento que ia chegar aqui no Brasil. E daí a gente começou a se preparar para isso, para ajudar as instituições financeiras a abrirem esses dados, a compartilharem informações dos seus correntistas, dos seus clientes, dos seus produtos para outras instituições financeiras. Essa é uma visão geral do que é o Open Finance, né? O compartilhamento de dados aí entre as instituições, e a gente vai poder explorar um pouquinho mais aqui no bate-papo. Fantástico. Olha, é uma percepção absolutamente cotidiana. Transferir um dinheiro da minha própria conta para mim mesmo, 11h30 da noite pelo Pix. Um cara com 60 anos como eu, há alguns anos o banco não estava aberto, ou mesmo o banco digital não estava aberto. Eu tinha que ter muitos dados das pessoas para fazer um depósito, não só meus, de outras pessoas. Então, esse conceito de open, de abertura da informação, ela transmite, de fato, como você falou, para a sociedade um domínio de algo que é dela, no fundo, né? Que é o meu próprio dinheiro e eu boto onde eu quiser, mais ou menos isso. Eu vou ali na rua e pego uma cédula e pago o picolé, se eu quiser, ou o pão. É uma espécie de resgate dessa naturalidade sem intermediários, um pouco, não? É isso que você colocou. Então, por exemplo, quando você cita o exemplo lá de eu posso fazer um pagamento a qualquer hora, a qualquer momento. Com o Open Banking, ele consegue ir além disso e permitir que você compartilhe seus dados a qualquer momento,
Lembra antes, de repente, você precisava lá imprimir um extrato, ir até o banco, mostrar para o gerente para aumentar teu limite. Com o Open Banking, você consegue fazer isso de uma forma digital, de uma forma mais fluida. Tem um exemplo que eu gosto de citar que é assim, né? Lá nos anos 80, por que não? Você era cliente da tua agência. Você tinha que ir até o teu posto de atendimento, falar com o seu gerente e para resolver lá o seu problema. Porque se você fosse numa outra agência daquele banco, ele não tinha suas informações, ele não era tão integrado, tão conectado. Com o avanço da tecnologia, quando a gente chegou lá em 2000, você virou cliente do teu banco. Então, em qualquer momento, em qualquer agência, se você consegue conectar no teu banco pela internet ou no teu banco pelo celular, você está sendo atendido por aquele banco, podendo pedir um crédito, podendo fazer um pagamento. Agora, em 2022 e evolução, entra no cenário que você falou. Você é um cliente do Sistema Financeiro Nacional. Você consegue fazer pagamento para qualquer instituição, consegue compartilhar seus dados de qualquer instituição. Então, é nesse caminho que a gente está evoluindo, né? De sair de um nicho para realmente ficar cliente de um universo mais amplo. Perfeito. Ainda nessa abertura, porque eu gostaria de tentar, dentro do meu repertório, pelo menos, puxar o sarrafo da nossa conversa para cima e aproveitar a sua presença aqui. Mas ainda na abertura, montando esse Lego das peças e compreendendo, nós temos aí, pelo menos que eu saiba, Open Banking, Open Finance, Open Insurance, enfim, são vários pedaços. Um é o guarda-chuva do outro ou são partes de um mesmo movimento? Ou seja, Open Finance é um conceito mais amplo, onde está todas as outras coisas embaixo? Ou Open Banking? Explica para a gente. Tá. Se a gente for considerar, eu acho que um guarda-chuva, a mãe talvez de todos que a gente pode colocar é a própria LGPD, uma Lei Geral de Proteção de Dados. E junto com isso começaram a andar algumas regulações, por exemplo, a do Open Banking. O que a gente tem aqui no Brasil, quando a gente pensa no nosso cenário? O Open Banking ele é regulado pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. E daí o Banco Central ele tem um escopo, ele tem as instituições que ele pode regular, né? Então, assim, o Banco Central ele não regula uma instituição não financeira, né? Uma instituição de ensino. Não está sobre o escopo regulatório do Banco Central. Então, quando ele instituiu o Open Banking, ele fala para instituições de pagamento, para instituições financeiras, enfim, dentro daquele escopo dele. Paralelo a isso, e bebendo muito da fonte, trocando muita informação, a SUSEP ela regula o Open Insurance dentro das sociedades de seguros, onde ela pode regular, onde está dentro do guarda-chuva dela. E isso deve acontecer na vertical de saúde, vertical de educação, e daí começar a ir em outras verticais. O que poderia ser diferente disso, né, num âmbito regulatório aí? Ter uma lei via governo federal, deputados, senadores, enfim, porque daí ela tem a autoridade, né, de regular todas essas instituições. Mas, de qualquer maneira, dessa maneira que está sendo feita via regulatório, é eficiente e tecnologicamente, né, quando a gente sai do escopo aí jurídico, mas para o escopo tecnológico, esses grupos de trabalho, todos os opens que estão surgindo, eles vão se falando e criando essa interoperabilidade, criando essa maneira das verticais financeiras se falarem, né? Então, indo lá para uma área de investimentos, onde a gente tem CVM, avançando isso, ele vai ser interoperável aí com Open Banking, com Open Insurance, formando todo esse Open Finance. Fantástico. Quer dizer, agora, talvez avançando um pouco, eu queria falar também, saber de você de marco regulatório, um pouco sobre isso, das fronteiras e domínios dos mercados. Cada empresa que opera isso tem o seu domínio. Por exemplo, o que eu estou falando, nenhum banco quer perder uma pessoa que tem um investimento lá. Mas com esse conceito, praticamente não importa onde eu esteja em termos de banco, de quem eu seja cliente, eu posso fazer meu investimento com um clique ou dois em outro lugar, uma outra carteira. Quer dizer, é uma reconfiguração de cenário
de grande complexidade no fundo do palco, né? Mas de uma facilidade espetacular para o cidadão, para o investidor, não é? É um negócio impressionante, impressionante. Quer dizer, a gente pode investir em qualquer lugar, digamos, com Open Finance, estando em qualquer banco, investir em qualquer carteira de outra operadora. Tem algumas coisas aí em concorrência que a gente vai encontrar pela frente. A primeira sensação do usuário e o primeiro momento que ele deve encontrar é um pouco o que aconteceu com as telefônicas, quando você pôde fazer portabilidade mantendo o seu mesmo número. Então, voltando lá, você falou um pouquinho do Pix. Então, no Pix eu registro lá minha chave e caso eu troque de conta, por exemplo, portando aquela chave, eu posso fazer isso. Eu não preciso mais falar para toda a minha rede de amigos ou minha rede de fornecedores, enfim, que eu mudei aquela chave. Então, eu posso fazer essa portabilidade. Mas fazer essa portabilidade sem levar o meu histórico financeiro não era uma realidade, porque daí eu não ia ter crédito, não ia ter a mesma classificação de investimentos que eu poderia conseguir naquela instituição e tudo mais. Então, o Open Banking, ele permite também que eu faça essa portabilidade de dados. Então, eu fiz a portabilidade lá da minha chave de pagamento, a portabilidade dos meus dados, e começa a ter esse movimento no mercado de concorrência, né? Onde um cliente ele pode se movimentar entre grandes instituições ou entre grandes instituições e médias, entre médias e novas entrantes. Então, começa a ter uma disputa aí maior. O que é esperado com isso? É esperado que aumente o nível de qualidade, aumente o nível de atendimento e, de um outro lado, enfim, se for impactante, que reduza taxas. Então, o sistema tem que se adaptar agora nessa realidade para ser mais adequado para aquele público que ele quer atender, né? Então, assim, se eu sou um banco empresas, eu vou entender que o relacionamento talvez é muito mais importante do que qualquer tipo de taxa, qualquer coisa. Agora, se eu estou atendendo uma classe de pessoas, sei lá, uma conta universitária, estudante, etc., putz, lá no estudante a taxa talvez pese muito mais. E o banco vai ter que fazer isso. Um segundo momento dessa jornada é o que você falou, eu posso contratar um produto, um investimento ou um crédito, não estando no aplicativo daquela instituição. Então, eu tenho produtos financeiros que eu vou começar a contratar eles pelo canal bancário ou mesmo na jornada de estar num e-commerce fazendo uma compra aí no checkout. Eu vou lá e contrato um seguro ou um crédito ou, enfim, aquele troco eu faço gerar um investimento. Ou o banco ele pode ir, e está caminhando para isso, para ir para o meu aplicativo de mensagem, para ir para o meu aplicativo de foto. Então, o banco ele está fazendo assim, todo um processo de transformação, sim, com essas novas soluções tecnológicas que vão entrando aqui nessa década. Espetacular, espetacular. Olha, Rogério, super aula. Aqui nesse bloco a gente já teve condições de entender muita coisa, mas também gerar novas dúvidas de segurança, até onde isso vai. Eu acho que é legal a gente abrir a cabeça do nosso ouvinte nesse sentido, sem a pretensão, mas dizer, olha, isso vai mudar completamente suas relações, como você já exemplificou muito bem. Eu queria também falar um pouquinho sobre a BFinTechs, mas esse papo a gente deixa para o segundo bloco. A gente faz um primeiro intervalo aqui na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Já estamos de volta com o Colab Trends. Hoje eu converso com o Rogério Melfi, que está aqui ao meu lado, que é gerente de Open Finance da TecBan. Papo riquíssimo aqui sobre segurança de dados, sobre as imensas, inúmeras possibilidades da nova realidade do Open Banking, Open Finance e todos os outros Opens que se abrirem aí pela frente. Rogério, eu queria retomar falando um pouco do seguinte. Este cenário é de tal ordem transformador que novos atores começam a atuar. Por exemplo, associações de fintechs
da qual a BFintech você faz parte, né? Então, atores como, por exemplo, que cuidam das leis gerais de proteção de dados, agentes que regulam isso e que são incorporados às velhas instituições, as instituições elas vão se modernizando. Fala um pouco aí do papel da BFintechs nesse cenário de Open Finance, Open Banking. Falo assim. Deixa eu contextualizar um pouco, trazer o que é a BFintech, né? A BFintech ela existe há 6, 7 anos, uma associação de fintechs. Daí, só ilustrando para o público, né? O que é uma fintech? É uma empresa que presta um serviço financeiro, então, similar a uma instituição financeira tradicional, mas com ampla tecnologia, com base tecnológica no foco daquilo. Normalmente, a fintech é muito nichada num produto financeiro específico. Então, a gente conhece bastante as carteiras digitais, as carteiras de pagamento, que querem resolver somente problemas de pagamento. Depois, fintechs de crédito, fintechs de câmbio. Então, assim, elas estão focadas em uma vertical dentro de todo o sistema financeiro para atacar um problema, uma dor específica. E lá, há 7, 8 anos atrás, a gente sentiu a necessidade de fundar essa associação, e daí teve toda uma organização de empreendedores, de sócios de fintechs, para ter um diálogo mais aberto com o regulador. O regulador, né, Banco Central, CVM, enfim, governo federal, eles são abertos a esse diálogo, mas desde que você se organize de uma forma de associação, enfim, que alguém represente. Ele não quer falar individualmente com cada instituição, né, com cada empresário, porque, enfim, então foi necessário isso, e a gente vem fazendo um papel bacana nesses últimos anos em várias regulações. Em Open Banking, em especial, a gente tem o prazer, a oportunidade de trabalhar com esse tema junto ao regulador desde 2019. E como é que vem sendo feito isso? A gente tem um grupo de trabalho, então pessoas aí envolvidas, trabalhando sobre isso dentro da associação, que faz a ponte entre os nossos associados, as fintechs, organizamos essa informação e levamos para o regulador ou para o grupo de trabalho, hoje já instituído, oficial do Open Banking. E daí, com isso, a gente consegue fazer esse trabalho de atender as demandas dos associados junto com todo esse ecossistema. O que é importante nisso? Só complementando assim, o que é importante nisso? Esses novos players, então, que você falou da entrada, é onde traz a inovação, normalmente. Eles identificam uma dor, identificam um problema. Existem... Eu falei de estudante no primeiro bloco, vou talvez trazer um exemplo de estudante, né? Então, assim, a gente tem estudantes que vão morar em outro país, ou se não, numa outra cidade, precisam receber um dinheiro do pai para pagar o aluguel, para se manter, mas o pai precisa ter um controle se ele está fazendo realmente aquilo. Uma instituição tradicional atende essa jornada? Não, não atende. Então, eu vou criar essa jornada de uma maneira diferente, que já sai automático da conta do pai para o filho. Se precisa, eu vou fazer um negócio que dá para gerenciar junto. Então, esse é o trabalho essencial de uma fintech, de usar tecnologia para resolver uma dor financeira. E daí isso daí vai indo em outras verticais, né? E daí outros problemas aí que a gente vai encontrando. Perfeito. Olha, já que a gente falou na palavra problema, uma das coisas que certamente ocorre para não apenas usuários comuns que não são especialistas, mas certamente também para players do jogo financeiro, a questão de segurança, né? E essa questão ela vai se tornando cada vez mais, eu não sei se eu estou usando uma palavra com tintas fortes demais, dramática quase, né? A gente está assistindo aí um mundo de hackers, de invasões, de espionagens, essa coisa aí parece James Bond, né? Como é que fica aí numa questão de fraude, por exemplo, segurança da informação, uma vez que o próprio conceito aberto já deixa as informações mais expostas, de certo modo? Como é que ficam essas camadas de segurança com tanta abertura, né? Legal. Vamos lá. A gente tem bastante coisa para comentar aí nesse tema, né? Quando a gente pensa em dados abertos e traz isso do ponto de vista do usuário, esses dados eles são abertos desde que o usuário dê autorização,
deu consentimento para que esse dado seja compartilhado. Então, num primeiro momento, o usuário está com o controle remoto, se ele quer que o dado dele saia do banco A para ir para o banco B, ou do banco C para a fintech D. O usuário que comanda isso, que autoriza. Numa jornada muito similar a quando ele está lá, por exemplo, lá no Candy Crush, e ele autoriza que os dados dele do Facebook sejam compartilhados com aquele aplicativo. Então, realmente, ele vai para uma jornada onde ele sai do aplicativo, vai para outra instituição, digita seu usuário e senha, dá autorização e daí ele volta. É um processo seguro, é um processo que o usuário já está acostumado e tem uma experiência adequada. Mas quais os problemas que a gente tem de segurança aí nesse momento, né? O primeiro, e daí é o que você falou, é bem preocupante mesmo, porque é uma educação nova que a gente tem que ter para o usuário. A gente tem uma geração de usuários que não... Ou mesmo a nova geração, a gente não está acostumado com esses golpes, né? Se você é abordado por uma pessoa desconhecida na rua te pedindo alguma coisa, você não faz. Mas existem pessoas que são abordadas pelo WhatsApp por uma pessoa desconhecida e acaba fazendo essa ação, né? Então acaba caindo nesse golpe. Então tem uma jornada de educação digital, de educação de segurança digital que a gente precisa ter para evitar alguns golpes de phishing que a gente chama, né? Então, assim, de eu pegar e poder mandar um texto, um e-mail, uma mensagem para alguém, falando assim, ó, clique nesse link e você vai ter acesso aos melhores produtos e soluções. E daí é um link que não é de uma instituição financeira, enfim, que daí é de uma pessoa com más intenções. E lá eu digito meu nome, minha senha ou qualquer coisa assim, daí eu estou comprometendo. Então, educar para não clicar em links, não aceitar mensagem de estranha, é um trabalho de todos, assim, das instituições financeiras, das associações, do próprio regulador, para a gente levar isso. E a gente tem a outra ponta disso, todo o sistema financeiro mesmo. O sistema financeiro e toda a estrutura que foi construída para esse compartilhamento de dados do Open Banking funcionar, daí ela é segura. A gente tem uma estrutura de certificados, onde tem uma entidade central que ela vai controlando todos os participantes. Então, não é qualquer instituição que entra nesse escopo de Open Banking e pode começar a consumir dados. Tem que ser uma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central, dentro de um escopo determinado, ela faz testes de certificação e homologação, ganha o seu certificado e, com isso, ela entra nessa piscina, ela começa a participar aí desse ambiente do Open Banking. Então, a gente tem seguranças, mas o elo mais fraco nesse momento, se a gente fosse avaliar, é a ponta do usuário. E daí esse trabalho, essa jornada de educação, de transformação, para ele principalmente não cair em golpes, né? Não ser enganado aí nesse compartilhamento. Rogério, olha, além da sua fluência e domínio do assunto, você também tem uma coisa que eu não posso deixar escapar para o nosso programa. Você trabalha numa empresa que é um importante player do mundo financeiro brasileiro. Você é um cara afeito às iniciativas inovadoras de pequenas empresas, fintechs, que eventualmente podem se transformar em unicórnios, não importa, mas você está ao lado desse drama da pequena empresa, da inteligência para criar algo novo, criar um lugar ao sol. Você faz parte de associações, tudo isso. O Brasil não é reconhecido por ser um país que facilita na regulação, pelo contrário. País complicadíssimo em regulação, impede muito o nosso desenvolvimento, esses marcos, os amarramentos legais. Como é que nós estamos nos saindo na parte de regulação para viabilizar essa história, possibilitar essa história? Eu acho que o seu lugar é um entroncamento dessas visões, né? Não, é bacana, assim. O que acontece? Quando a gente pensa em inovação, promover concorrência, aumentar a eficiência desse sistema, por exemplo, no meu ponto de vista, né, não devia ser uma agenda do regulador e devia ser uma agenda do mercado. Então, o Open Banking ele poderia já ter acontecido no Brasil desde 2016, enfim, com
Ou até mesmo antes, desde 2010, quem sabe, mas desde 2016 eu já trabalho com Open Banking, algumas outras pessoas aqui que eu conheço, e era uma iniciativa que as instituições elas não queriam levar essa agenda para frente, né? Então, assim, não ser inovadora, não promover uma maior concorrência. E daí a gente precisou lá em 2019, 2020, do regulador fazendo isso. Então, um pouco indo contra a sua fala, mas assim, hoje a gente tem um regulador, pelo menos no sistema financeiro, que ele está em prol do consumidor, que ele está olhando o que ele pode fazer para democratizar e para incluir cada vez mais players nesse ecossistema e, com isso, melhorar os benefícios aí para o cidadão. Dentro disso, com o desafio, e pelo tamanho também do nosso país e desigualdades, enfim, de trazer um equilíbrio. Então, eu, pelo menos, tento ler sempre muito otimista as novas regulações. Eu não vejo ele nem indo para uma pequena instituição, nem facilitando para uma grande. Ele vai tentando criar esse equilíbrio na balança para beneficiar o cidadão. Para assim, ele quer que tenha concorrência, mas em momento nenhum ele pode que tenha um risco sistêmico e daí comece a quebrar, de repente, alguma instituição financeira. Ele quer que tenha inovação, mas a preocupação de segurança que a gente acabou de comentar, né? Então, assim, eu posso inovar de qualquer maneira e colocar o sistema com risco de segurança, de fraude? Não. Então, assim, uma abertura de conta digital, até ele aprovar que poderia, ele precisou ser convencido. Não, vai evitar, assim, isso é melhor para o cidadão, claro, mas eu não tenho esse risco, eu mitigo ele com tecnologia. Então, a gente tem isso. Qual que é um problema aí, se a gente for colocar um problema Brasil, né? É que a gente é sensível a algumas agendas políticas. Então, a gente pode ter mudanças de cronograma ou de ajustes e tudo mais, dependendo muito de uma troca de governo, qualquer coisa assim. Então, essa independência grande em todos os órgãos, né? Então, assim, não no financeiro, mas daí falando, quando é que essa agenda vai chegar na saúde? Aí vai depender de vários outros fatores e não só tecnologia. Que no meu ponto de vista, e daí os players, as empresas, as hospitais, laboratórios, enfim, na educação, as próprias universidades, e tem que começar a puxar essa agenda, tem que falar assim, eu vou inovar, eu vou promover ações que façam a concorrência, fomentar a concorrência, e não o regulador. Então, é um pouco isso desse tópico aí que você puxou. Espetacular, espetacular. Eu acho que não tem uma forma melhor do que a gente fechar esse papo, que por mim se estenderia, do que essa visão incrível que você traz. Não se trata apenas dessa visão, dessa coisa que é mais o nosso impulso interno, dizer, não, o governo é um mau regulador, amarra tudo. Não, nós temos uma configuração de mercado que defende interesses, e essas dinâmicas que precisam, talvez, serem reconfiguradas para um mercado que seja mais aberto, mais concorrencial e coisas desse tipo. Eu não sei se eu estou traduzindo bem a sua visão, mas para mim, pelo menos, foi espetacular, Rogério. Eu lhe agradeço muito mais uma vez aqui, em nome do nosso movimento aqui do Banco Alfa. Digo que para você a nossa casa está aberta a qualquer momento. Muito obrigado, Rogério. Obrigado você. Assim, é um prazer. Precisando de alguma informação, por favor, fiquem à vontade. Quem desejar pode me seguir aí nas redes sociais, enviar mensagem, qualquer coisa assim. Principalmente o LinkedIn, eu uso bastante. E mais informações da BFintech, TechBan, fiquem à vontade a me procurar, hein? Muito obrigado. Eu vou deixar aqui o seu link na descrição do vídeo para quem está nos acompanhando no YouTube. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Rogério Melfi, que é gerente de Open Finance da TechBan. Então você já sabe, se inscreva nos nossos canais, nos acompanhe no Spotify, no YouTube, dê o seu like se você gostou e continue com a gente aqui na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.